Sempre bom a gente olhar da perspectiva humana essas histórias que acontecem, e em especial essas que acontecem em Brumadinho. Por trás de cada número que surge, cada novo dado analítico ali, né, das vítimas que vão sendo registradas, reconhecidas, tem uma história de vida por trás. Todas elas somadas dão a dimensão dessa negligência aí, envolvendo agentes públicos e privados que estão envolvidos na construção, na operação e na fiscalização dessa e de outras barragens pelo Brasil. Vamos lá, Paulinha, falar a história, contar essa história que o Caio ali inclusive falou ontem a respeito. São seus conhecidos, é isso? Sim, eles são parentes de um grande amigo seu. Que é o Renato Dias, que é o presidente do ranking dos políticos. Então, o casal Luiz Taliberti Ribeiro Silva e Fernanda Damiã de Almeida. Paulinha, conta a história deles. Ela com 30, ele com 31 anos. A Veja puxou toda a história desse casal que estava noivo desde outubro. E a Fernanda estava grávida, de 4 meses, de um menino que ia se chamar Lourenço Edgar. Já não basta o drama em si, né? Exatamente. Tinham voltado da Austrália para o Brasil, exatamente para contar para a família esse momento feliz. Estavam hospedados na pousada Nova Estância e, de acordo com a cronologia dos acontecimentos, o que aconteceu é que no mesmo dia do que ocorreu em Brumadinho, eles chegaram em Belo Horizonte e foram para Brumadinho. Então, eles tinham acabado de chegar, Edgar. Tinham acabado de chegar ali. Não estava só o casal, estava também a irmã do Luiz, a Camila Taliberti Ribeiro da Silva, de 33 anos, o pai, o Adriano Ribeiro da Silva, de 61 anos, e a madrasta, Maria de Lourdes Bueno. É importante ressaltar que essa parte da família ainda está desaparecida, ainda não foi identificada. A menina também segue desaparecida. O único corpo identificado é o do Luiz. E foi o padrasto do Luiz que fez um manifesto na sua rede social, no Facebook, o Wagner Diniz, e que emocionou bastante as pessoas, porque ele disse o seguinte, a Vale matou o meu filho. Há 4 horas fomos avisados que encontraram seu corpo. Ele ia ser pai do meu primeiro neto. Estava radiante com o Lourenço. E aí ele segue contando um pouco da vida deles, da particularidade dele, que ele foi para a Austrália para seguir uma carreira de arquiteto. E aí ele diz o seguinte, mas a sirene não tocou. A gerente da pousada nos contou que todos estavam muito preparados para emergência e rotas de fuga. Em 5 minutos, todos estariam seguros. Mas a sirene não tocou. Como a sirene, estamos em um silêncio de dor. Ainda que eu ande pelo Vale da Morte, temerei todos os males. Luiz, você é minha vida para sempre. Então essa foi a mensagem do padrasto, que foi até Brumadinho, até para ajudar na identificação e tal, e fez essa publicação. Muito sentida, né, Edgar? E é muito difícil mesmo. A gente já falou dessa questão da sirene aqui. É claro que acho que nem a sirene poderia salvar, por exemplo, os funcionários que estavam num refeitório colocado à frente de uma barragem, né? Que a gente já também discutiu aqui, que não é o que se recomenda. Mas fica aí, essa pousada ficava a 200 metros dessa barragem. Então era realmente próxima. E pode ser que tenha mesmo um protocolo de evacuação, né? Por existir o risco, normalmente existem precauções feitas, existem precauções para incêndio, quanto mais quando você tem uma proximidade de alguma coisa que possa, né, causar um acidente. Mas é uma tristeza muito grande, né, Edgar? Esse é só um dos casos que a Veja reportou aqui, são tantos outros, porque não são números como você falou, né? São soterramentos de vidas, Sim. de sonhos, de Sim. histórias que podiam acontecer e que acabaram tendo um ponto final bastante trágico. A gente toma contato com esse desastre criminoso, né, decorrente das mineradoras, tudo ontem. O Zé trouxe aqui a questão, né? Eu gosto de lembrar, o Zé trouxe a questão da importância que tem isso para as cidades que se localizam próximas a essas, essas usinas, essas barragens, e que a economia gira em torno disso, como negócio próspero, entendeu? Para desenvolvimento do país. É inegável isso, né? O equilíbrio é que tem que se buscar e garantir segurança para que essas coisas possam continuar gerando lucros, enfim, desenvolvendo o país, sem colocar em risco as pessoas. Ontem eu estava conversando com um mineiro, todos vocês conhecem esse mineiro, Samuel Rosa, cujos pais são de Itabira, de onde vem Carlos Drummond, até
eu até falei na ocasião do desastre, aquele poema dele, premonitório, na verdade, né, sobre a questão da mineração, tudo. E ele me disse que lá, você vê o relato da pessoa que tem a vivência ali, é de uma força tão grande, porque ele falou assim, as várias cidades, vários pequenos centros e pequenas cidades giram em torno do movimento gerado pela mineração. Sim. É uma coisa, em Minas Gerais, olha o nome do estado, o próprio nome carrega o nome Minas. Então, realmente, quando você traz e humaniza essas histórias, você vê que ela está muito mais próxima. E a gente que está aqui longe só olha e tem contato com essas negligências e crimes quando acontece um desastre desse, uma tragédia dessa. É importante se humanizar também, porque hoje, quer dizer, nos últimos dias, a grande reação de parte das pessoas é pensar no mercado, em como o mercado reage. E a culpabilização acaba ficando em segundo plano, assim. Eu vi que engenheiros, por exemplo, vão responder criminalmente por isso. Mas a diretoria da Vale, que em tese chefia esses engenheiros e seria responsável pelas suas atitudes, inclusive passaria ordens a esses engenheiros, não vai responder por ela? Não vai responder por isso? Né? Olha a quantidade de mortes, olha a quantidade de famílias que foi desfeita, sabe? Não é a hora de pensar no mercado. É hora de pensar numa reparação justa e injustiça a ser feita. Como uma nota mais leve aqui, você vê, né? Às vezes a tragédia aflora o que tem de melhor na gente. Muitas vezes a gente sofre de complexo de vira-lata, acha que o brasileiro não é um povo solidário, mas eu fiquei sabendo uma iniciativa muito legal para arrecadação de produtos, né, de alimentos, roupas, etc., que totalizou mais de 70 toneladas de doação, Edgar. Inclusive pediram para parar, porque já não tinha como estocar isso e dar vazão a isso tudo. Que é a outra boa notícia também, né? Então o pessoal da Multiplan e da Terral, né, rede de shoppings, organizou os pontos de coleta por todo o Brasil, toda a parte de logística organizada pelo pessoal da Braspress, a divulgação nacional foi feita pelo Movimento Brasil Livre, né, via redes sociais. Essas 70 toneladas de água, alimentos não perecíveis e roupas foram arrecadadas, e eles já fizeram toda a articulação com o governo do Romeu Zema para que todos esses produtos, né, fossem levados aí para o armazém da Defesa Civil lá em BH. E o que não pudesse ser aproveitado em Brumadinho por N questões vai ser revertido em outras iniciativas da assistência social. Então, queria dar parabéns aí para todos os envolvidos, da iniciativa privada, do poder público, mostrando que muitas vezes a superação dessas tragédias aflora o que tem de melhor nas pessoas. Edgar, deixa eu só colocar mais um dado aqui extremamente preocupante de mais um relatório da Agência Nacional de Águas, divulgado agora pela Folha. Esse relatório baseado no ano de 2017, Edgar, que aponta que 45 estruturas do tipo apresentam falhas estruturais. Elas estão espalhadas por 13 estados e mais de 30 municípios. Portanto, cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem em cidades brasileiras onde estão localizadas barragens com risco de rompimento. Esse número representa 2% da população do país.